Você tem 4 chances para acertar cada uma das questões do dia 1 do Enem. Se fosse um videogame, se você estivesse enfrentando um chefão, você teria 4 vidas para tentar acertar cada uma das questões. Então, se você é como eu já fui, que se depara com uma questão no Enem, vamos lá, primeira questão da prova, você já vê que não sabe aquela teoria, já bate um desespero, você fica chateado e afeta o resto da sua prova, isso não precisa acontecer. Porque a cada questão, se você já perdeu essa primeira vida de não saber a teoria, você ainda tem 3 outras formas de conseguir aquele acerto. Então esse vídeo vai ser sobre isso, sobre como extrair o máximo de cada questão para ter a menor taxa de erro possível, a maior taxa de acerto possível na prova do Enem. E eu vou me focar mais na terceira vida, porque as 2 primeiras eu meio que já te falei recentemente, e a outra eu vou deixar mais referências para você conseguir ter um avanço grande agora na reta final. Então vamos lá, sua primeira vida é você simplesmente saber a teoria daquela questão. Você se depara com uma questão, você sabe a teoria, você consegue acertar ela sem usar outras ferramentas. Mas é muito comum você chegar numa questão e simplesmente não saber a teoria. Isso acontece com todo mundo, mesmo quem quase gabarita o Enem, tem um monte de questão que a pessoa não sabe a teoria, mas ela dá um jeito de resolver pelo que eu vou falar a partir desse vídeo. Então beleza, você chegou na questão, não sabe a teoria, perdeu a sua primeira vida, sem desespero, vamos tentar pela segunda vida. E a segunda vida é ler o texto e interpretar o texto da questão. Para você ter uma ideia, em linguagens, pelo menos 1/3 da prova não tem teoria a não ser conseguir interpretar o texto que é dado na questão. E em humanas é muito, mas muito comum você conseguir responder sabendo a teoria antes da prova e também pelo texto que é dado na questão, que está lá um trecho da teoria, para você analisar e responder a questão. Então essa segunda vida, bem simples, você não sabe a teoria, sem desespero, tá no texto a resposta da questão para várias das questões do dia 1 do Enem. Mas vamos supor que não conseguiu acertar a questão, nem pelo passo 1, nem pela primeira vida, nem pelo passo 2, segunda vida e interpretação. Vamos para a terceira vida, mais uma chance de você tentar acertar uma questão que você nem sabia a teoria e que você também não achou a resposta no texto. E aqui é onde eu vou perder mais tempo nesse vídeo para tentar passar o máximo de conhecimento que eu consigo em alguns minutos para você usar bem essa terceira vida e tirar um monte de ponto da cartola durante a prova. E a terceira vida se trata do comando da questão, a pergunta que é usada para ser feita a questão. Cada questão do Enem tem um texto, o comando, que é a pergunta em si, e as alternativas. E tem muito ponto que você consegue só analisando direitinho o comando da questão. Então, só para dizer com outras palavras o que eu estou tentando te passar aqui agora. Tem várias questões que você pode ignorar completamente o texto e não saber a teoria e mesmo assim conseguir acertar a questão. E pode ficar tranquilo que eu vou te dar nesse vídeo vários exemplos de como fazer isso. É meio que uma aula de interpretação de comando especificamente e de lógica para responder as questões. E aí, para começar esse trabalho, a mentalidade que você precisa ter é a seguinte. Se você pegar um comando e entender exatamente o que significa cada termo do comando, e reescrever na sua cabeça esse comando com uma estrutura que facilita a interpretação, você vai ver que várias das alternativas listadas naquela questão simplesmente não fazem sentido nenhum para o que é perguntado, independentemente de você saber a teoria ou não. E não é incomum você fazendo esse pente fino aí de interpretação do comando, você eliminar 4 das alternativas e só sobrar uma que vai ser a certa, porque simplesmente as outras não fazem sentido. E eventualmente você vai ficar com 2 alternativas que poderiam ser as corretas, e aí sim você usa um pouco de teoria, um pouco do texto para separar entre essas duas. Mas vamos sair um pouco do abstrato, deixa eu pegar umas questões aqui para a gente analisar junto. Eu peguei 4 questões da última prova, tem muito mais questões em cada prova que dá para você fazer exatamente a mesma coisa. Eu só peguei da última para você ver como é algo que funciona. E eu vou deixar o gabarito dessas questões na descrição, porque o nosso objetivo aqui não é tanto dar a resposta certa, é aprender a pensar em relação aos comandos. Então vamos para a primeira questão. E aqui eu separei a questão 64 da prova do ano passado, dia 1, caderno azul. E aqui você não, eu coloquei o texto, mas você não precisa ler o texto. A gente vai ignorar sempre o texto, que é justamente o objetivo tentar fazer com a terceira vida. O texto seria a segunda vida. E a gente vai lá para o comando. O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado a. E aí é o seguinte, ele está falando que nas alternativas
vai ter algum problema global. E esse é um caso de questão bem fácil, que dá para responder de várias formas, mas é para começar o nosso processo. Eu vou deixando um pouco mais complexo nas próximas questões. E aí é o seguinte, qual que é o lance em termos de comando aqui? A alternativa sempre tem que responder ao comando. O comando está falando de um problema global. Então, na alternativa, tem que ter um problema global. Quando você fala, por exemplo, consumo consciente, o problema não é o consumo consciente, seria a ausência de consumo consciente. Então, se você formar uma frase juntando a alternativa e o comando, você vai ver que só tem uma alternativa que realmente faz sentido. Porque a frase o consumo consciente é um problema global não faz sentido, mas faria sentido se a alternativa estivesse a ausência de consumo consciente. Então você vê que é simples, é quase que uma pegadinha. É só os termos utilizados no comando e na alternativa, eles têm que encaixar um com o outro, tem que fazer sentido. Então você pegando a alternativa e lendo de um jeito que facilita para você a interpretação e facilita com que você junte o comando com a alternativa, fica muito mais fácil de responder, mesmo sem ter visto o texto, mesmo sem saber a teoria. E aí, nesse caso especificamente, a que faria uma frase de maior sentido é exploração predatória. É um problema global a exploração predatória. A exploração predatória é um problema global. O resto você vai ver que está meio que numa lógica invertida. E você teria que basicamente corrigir a alternativa para ela fazer sentido. Por exemplo, reaproveitamento energético. Reaproveitamento energético não é um problema. A falta de reaproveitamento energético é um problema. Só que não tem essa palavra falta, essa palavra ausência na alternativa. Mas beleza, esse foi o nosso primeiro treino, o mais fácil deles. Essa questão era fácil, daria para você usar qualquer uma das vidas para responder. Vamos para uma segunda questão um pouquinho mais elaborada, que exige uma interpretação de comando maior, mas que se você fizer uma boa interpretação de comando, você também não precisa de teoria e texto. E aqui a gente vai analisar a questão 61 da mesma prova, eu só vou usar a última prova do Enem, justamente para você ver como funciona e aprender a interpretar os comandos. E aí ignora o texto e o comando é: o texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Então você tem que interpretar o comando. O que significa esse comando? Ele está falando de cara que é uma crítica, então ele está falando que é algo ruim, em consequência, isso é importante também, a palavra consequência, de mudança tecnológica. Então, independentemente do que está escrito no texto, a gente vai ignorar o texto para aprender a analisar o comando. Então, obrigatoriamente, a alternativa correta tem que ser uma consequência negativa de mudanças tecnológicas. Só isso. Eu só reescrevi o comando para ficar um pouco mais simples de analisar. E lendo essas alternativas, só tem uma que é muito claramente uma consequência negativa. E aí eu vou deixar a resposta na descrição. Você dá uma pensada, de novo, não lê o texto. Tenta responder sem ler o texto. Lógico que no dia da prova você vai usar todas as ferramentas possíveis. Mas aqui a gente está aprendendo a analisar de forma razoável o comando para ele meio que jogar no nosso colo a resposta certa. Nessa questão, daria para ficar em dúvida entre duas, o que já seria muito bom, né? Você eliminaria 3 alternativas. Mas tem uma que é muito claramente uma consequência negativa. As outras você pode até refletir a respeito e achar um motivo, mas uma delas é uma consequência negativa. Então essa foi um pouquinho mais elaborada, vamos para uma outra ainda mais elaborada, mas que, de novo, você consegue cortar um monte de alternativa apenas interpretando direitinho o comando. E a questão agora vai ser a de número 63 da mesma prova, e o comando é: o desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo... Vamos reescrever esse comando para fazer mais sentido para a gente. Tá falando que o desenvolvimento do processo artístico foi possível por... Então tá falando que o desenvolvimento é a consequência. Na alternativa vai ter uma causa. Então é meio que o oposto de uma outra questão que a gente já fez, que ele queria nas alternativas uma consequência. Então você tem que ficar ligado para como é feito os comandos, porque muda completamente as possibilidades de resposta. Se ele está querendo uma causa, se ele está querendo uma consequência. Os dois é uma relação. A gerou B. Mas num caso ele vai estar procurando A, no outro caso ele vai estar procurando B. E nesse caso especificamente, ele está procurando que você complete a frase. Tal coisa gerou desenvolvimento artístico.
O que completa bem essa frase que eu criei para transformar o comando um pouco mais simples? Tal coisa gerou desenvolvimento artístico. Você vai ver que algumas delas não faz sentido. E isso porque em algumas alternativas parece ter mais uma consequência do desenvolvimento artístico do que uma causa que gerou o desenvolvimento artístico. Então você dá uma pensada, tenta resolver essa questão sem ler o texto, pensando qual das alternativas é um motivo real para melhorar o processo artístico, para fazer com que ele evolua, com que ele cresça. Você vai ver que tem uma alternativa que as chances são que, se ela acontecer, vai melhorar mesmo o processo artístico. E as outras ou não fazem sentido, ou você tem que forçar muito a barra para encaixar o comando e a alternativa. Então vamos para mais uma questão para fechar essa nossa terceira vida. E aí vai ser a questão 83 e o comando é: a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é a... Então, o que ele está te falando, o que ele está esperando na alternativa é: o que é claramente ruim que impediria a recuperação natural? O que é decididamente, você bate o olho e fala, ó, isso é ruim, então é difícil que as coisas cresçam, se recuperem nesse local em termos de natureza. E aí você vai achar que uma alternativa você não precisa forçar a barra. É isso, é uma coisa ruim que muito provavelmente coisas não se desenvolveriam nesse local. Tem umas outras que você pode forçar a barra, e aí se você soubesse a teoria, ficaria ainda mais fácil, porque você vai ver que algumas alternativas é meio que o oposto do que está sendo pedido, né? Tá pedindo uma coisa ruim e a alternativa está te falando uma coisa boa. Mas tem uma que você bate o olho e fala, ó, se isso acontecer, é difícil as coisas se recuperarem. Então tá, esse foi um curso bem rápido de interpretação de comando especificamente e de lógica para o vestibular. Eu tenho alguns vídeos que são bem mais elaborados sobre o mesmo assunto. Eu tenho 3 vídeos mais elaborados sobre o mesmo assunto. E aí eu tenho um de linguagens, que o foco é, o tema do vídeo é nuances dos termos utilizados na prova de linguagens. Que você vai ver que às vezes usam uma palavra que tem um significado, que se você for preciso nesse significado, ele já elimina várias alternativas, porque não seria possível ou não estaria adequado a junção da alternativa com o comando. Eu tenho um segundo vídeo de linguagens, que eu falo pelo menos uns 3 padrões de comando. Então são comandos que no Enem, no passado, foram utilizados que já te direcionavam para uma alternativa ou outra. Então nesse vídeo eu falei, por exemplo, do padrão causa e consequência, e às vezes pede a causa, às vezes a consequência. Tem um padrão de tá pedindo uma coisa boa, nas alternativas tem uma coisa ruim, que a gente viu nesse vídeo também, mas tem uns outros específicos para linguagens nesse meu segundo vídeo. E tem um último vídeo que é só de humanas, que é quase que uma tese de mestrado sobre humanas, que eu fiz um experimento, que eu fiz 3 provas de humanas. Uma lendo todos os textos, comandos e alternativas, outra lendo só os comandos e as alternativas, e outra lendo só as alternativas para comparar o tanto de acerto que eu teria. E no teste que eu fiz, que eu não li nenhum texto, eu ainda consegui mais de 30 acertos. Então você vê que o texto é muitas vezes dispensável. Então, para acabar essa nossa terceira vida, eu vou deixar na descrição esses 3 vídeos que eu mencionei. Eu acho que todos eles ainda são úteis para serem vistos nessa semana, podem te ajudar na prova já agora. O que eu diria que é o mais útil para essa prova é o de nuances de linguagens, que é meio que o estilo desse vídeo para você interpretar um pouco melhor as coisas que são solicitadas. E aí, beleza, a gente já está na terceira vida. Vamos supor que mesmo pelo comando você não conseguiu achar a alternativa correta. Então a gente vai para a nossa quarta vida, que eu já falei em várias ocasiões aqui no canal, que é o chute. Se você não sabe nem pela teoria, não sabe pelo texto, não sabe pelo comando, ainda dá para chutar a questão só pelas alternativas e tem várias técnicas que aumentam muito as suas probabilidades de acerto. Aí o lance do chute é o seguinte, ele não vai te dar a resposta certa, mas ele vai fazer com que sobrem 2 ou 3 alternativas. Se sobrarem 2 alternativas, a sua chance de acertar é 50%. E isso é muito superior a uma chance de acerto de 20%, que é o que seria chutar cegamente sem nenhuma técnica. Então eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz no passado, com várias técnicas de chute, porque é algo que vale a pena
Vê agora. Mesmo uma pessoa que quase gabaritou o Enem, teve que chutar um monte de questão durante a prova. Então, sei lá, de 160 acertos, a pessoa ficou na dúvida em 40 desses acertos. Mas por um acaso, ela teve um percentual de acerto nas que ela ficou em dúvida muito alta, então elevou bastante a nota dela. Então, duas coisas importantíssimas que você precisa entender sobre o Enem são: uma delas é que só a teoria não vai te dar o máximo de acerto possível. A teoria vai te dar, sei lá, 100 acertos. Aí você vai fazer teoria mais treinar a questão, vai te dar 130 acertos. Você vai adicionar isso uma estratégia de prova, vai te dar mais 10 acertos. Vai adicionar isso mais uma saúde mental em dia, vai te dar mais uns 5 acertos. E aí vai colocar técnicas de chute por cima, vai te dar mais uns 5, 10 acertos. Claro que esses valores são hipotéticos, eu inventei agora, mas o que você tem que entender é que são várias coisas diferentes, várias habilidades que aumentam sua nota. Apenas saber a teoria não vai fazer um milagre no dia da sua prova, então entra aí, essas habilidades que eu já te falei. Eu falei bastante num vídeo recente sobre estratégia de prova e sobre como se preparar durante a semana da prova para ter uma saúde mental ideal. E hoje eu vou te falar sobre técnicas de chute. Então eu vou deixar na descrição o link para esse vídeo que eu te falei de preparar na semana da prova, estratégia de prova, mas a segunda coisa muito importante de você entender, fora que você precisa de várias habilidades para maximizar os seus acertos, é que você ir pro dia da prova acertando 20% das que você chuta, vai te dar uma nota muito diferente de no mesmo dia acertar 60% das questões que você ficou em dúvida. A diferença de resultado final entre os dois cenários é gigantesco. Eu te garanto, mesmo quem fez mais de 160 acertos no Enem, como eu fiz no meu ano, teve um monte de questão que ficou em dúvida, então teve que chutar um monte de questão. Porque se você está em dúvida, mesmo que seja razoavelmente melhor para duas alternativas, você vai ter que fazer uma decisão entre essas duas. E aí faz muita diferença se você acerta várias das questões que você ficou em dúvida ou se você erra elas. Muda completamente o resultado. Então eu vou dedicar esse vídeo a te mostrar um monte de técnica que eu já tinha feito em algum momento do primeiro dia apenas, então para linguagens e para humanas. Vou colocar aqui já separado para você as melhores, para você chegar no dia da prova com uma técnica de chute, porque não é que você vai passar no Enem só chutando, mas você vai aumentar muito a sua nota chutando bem. Então é importante você ter um mínimo de noção de como chutar. No geral se baseia em lógica e raciocínio, mas tem umas técnicas que já está meio filtrado para você como fazer isso. Então vou colocar aqui as dicas, espero que te ajude. Humanas tem muita questão que te pede o ponto de vista de determinado texto, ou o ponto de vista de determinada ideia, de determinado governo, de determinado pensador. Então essas pessoas, essas ideias, esses governos, eles sempre vão ter uma opinião sobre determinado assunto, que vai guiar a política deles ou a ideia deles. Então dando um exemplo bem bobo, você pode ter um governo que é a favor de ajudar quem precisa de ajuda, e um governo que fala assim, cada um por si, você se vira, o governo não vai te ajudar. Então as ideias, esse é um exemplo bem bobo, tá? Mas muitas das ideias são assim, tem dois extremos. E tem muita questão que ele vai pedir uma dessas opiniões, mas nas alternativas eles vão colocar duas coisas contrárias. Então uma das técnicas é, se você vê numa alternativa duas opiniões muito contrárias, provavelmente uma delas é certa. Por quê? Porque se a questão cobra uma visão sobre determinado tópico e aquele pensador, aquela ideia, vai ter a opinião dele, e você está colocando as duas opiniões contrárias, tem que ser uma delas, porque no geral não é um meio termo. Eventualmente tem um meio termo, mas no geral no Enem não é. No geral ele vai falar, aquele cara falava o quê? E em seguida vai ter um outro cara que falou o oposto. E aí você vai ter um texto. Esse texto está defendendo qual oposição. Nunca é uma coisa mais genérica e abrangente. Sempre tem uma defesa de um dos lados. Então, se você tem os dois lados da moeda na mesma questão, uma delas tem que ser certa. Então, a primeira técnica, e de novo, isso não vai funcionar sempre, por isso que é um último recurso. Você só usa uma técnica dessas quando você não sabe fazer mesmo. Mas a primeira técnica é, se você ler as alternativas, e aí você não precisa nem ler o texto, você até pode ler depois, para facilitar e para verificar se faz sentido aquilo que você assinalou. Mas se você tem nas alternativas duas opiniões totalmente opostas, e você não tem nenhum outro critério para assinalar qualquer outra alternativa, assinala uma delas, que já aumenta um pouco a sua chance de estar certo. E eu já vou mostrar para você na prova como isso aconteceu. Só deixa eu falar a segunda técnica. A segunda técnica tem uma outra lógica, que é assim. Se você só pode ter, por questão, uma alternativa certa, se você tiver mais de uma alternativa muito parecida uma com a outra, então vamos supor que você tem duas alternativas que são praticamente sinônimos. Se você só pode ter uma alternativa certa, essas duas já não podem ser a alternativa certa, porque elas são muito parecidas. Então se uma tiver certa, a outra também deveria estar certa. Só que como você só pode ter uma, já não pode ser elas. Então essa é a segunda técnica. As duas são simples.
Se você tem duas ideias opostas, uma delas possivelmente é a certa. Se você tem duas alternativas muito parecidas, provavelmente as duas estão erradas. Então deixa eu mostrar como se aplica na prova. Fique à vontade para pausar, para ler as alternativas antes de ouvir minha explicação, para você tentar fazer o que eu acabei de falar. Então eu separei 5 questões, todas do ano passado. A primeira delas é essa aqui, 62. 62 do caderno azul. Eu não coloquei o enunciado, não coloquei o texto, porque eu fiz sem olhar. Eu fui direto nas alternativas para ver se as técnicas funcionam ou não. E essas duas técnicas para o Enem foram as que melhor funcionaram. Porque no meu outro vídeo de dicas, eu dei até mais dicas, eu dei 5 dicas, acho. Era mais focado em FUVEST, então tem outras coisas que funcionam. Agora, duas das dicas funcionam muito bem para humanas. Então, ó, vamos para essa questão. E usar a técnica 2 que eu falei, de alternativas parecidas. Essa aqui, acho que, na minha opinião, tem 3 que parecem bastante. Mas vamos ver o que vocês acham. Olha para A. A. Assegura expressões multiculturais. Para mim, tem mais duas que lembram isso. Então, se tem 2 ou 3 parecidas, pela técnica já não seria elas. Se você quiser procurar 2 que lembram isso, dá uma pausa. Então vamos lá. Olha B. Promove diversidade e etnia. Então uma é expressão multicultural, outra é diversidade de etnia. As duas são a favor disso. Etnia é a mesma coisa que cultura? Não. Mas cada etnia tem sua cultura. Então, se você está falando em diversidade de etnia, você está falando já em algo multicultural. Então, elas são similares. Se fosse linguagem, não dá para falar que é igual, porque não são sinônimos exatos. E aí você teria que ter esse preciosismo em relação à cultura, à etnia. Mas aqui você vê que as ideias são parecidas e elas estão do mesmo lado. Elas não se opõem, elas são muito parecidas. Se alguém vai defender a ideia A mesma pessoa defenderia a ideia B, que é meio que a mesma ideia. E na minha opinião, a alternativa D também está fazendo isso. Estimulam rituais sincréticos. Ritual sincrético é assim, é um ritual que une coisas diferentes. Esse sincrético é de unir. Então, para mim, a A, B e a D são ideias muito parecidas. E voltando naquela questão que eu falei, se uma pessoa tem a opinião de um lado ou de outro, e você está dando três alternativas que têm a ideia do mesmo lado sobre o mesmo assunto, provavelmente não é nenhuma das 3. E nesse caso funcionou, não era nenhuma das 3. Não lembro se era C ou E, depois você pode procurar. Mas não era, todas elas eu chequei, não era mesmo, usando a técnica para eliminar as alternativas. Vamos lá, segunda questão. Essa daqui é a da oposição. Olha a E, expansão de frentes pioneiras. Frente pioneira é algo assim, do agronegócio, de latifúndio, que eles vão e para explorar mais ainda, eles vão expandindo o latifúndio, vão derrubando floresta, mas é uma coisa bem de monopólio, de esquema meio plantation mesmo. E para mim tem uma ideia nas outras alternativas que uma pessoa ou um texto que defende expansão de frentes pioneiras, um texto que fala que isso é bom, não vai concordar com uma das outras alternativas. Então pausa e vê qual das outras alternativas é oposta a alguém que defende o agronegócio e o latifúndio. Agora, ó, alguém que defende o agronegócio, o latifúndio, a concentração de terras, vai defender a realização da reforma agrária? Não vai defender. Se a pessoa quer concentrar a terra, ela não quer dividir terra. Então, usando aquela lógica de uma opinião vai estar de um lado ou de outro, uma dessas duas tem que ser certa. Porque não tem como juntar essas duas. Se o cara tem opinião que é uma delas, quase que obrigatoriamente, ele vai ter uma opinião contrária à outra. Claro que existem exceções, claro que existem paradoxos, mas no geral é assim. E nessa, de novo, funcionava. Você ficava entre a C e a E. Então, mesmo... E assim, quando você fica entre duas, lendo o texto, lendo a pergunta, é muito fácil responder. Então, na verdade, você meio que acerta a questão, apesar de você estar eliminando. Mas mesmo que você não consiga responder, você já tem 50% de chance. Se você faz isso em 10 questões, você aumenta muito sua nota. Agora, vamos para a terceira questão, mas vai ser sempre assim, em várias questões. Eu só vou falar aqui para você ver como era assim. Todas do ano passado, eu nem tive que ficar procurando. Eu bati o olho e já consegui usar. De novo, não funciona sempre. Mas é melhor do que chutar tudo D ou tudo B, né? Melhor usar uma técnica. Terceira questão, 70, caderno azul. Eu vou fazer sempre essa coisa de você pausar e tentar fazer. Vai que até o final do vídeo você já aprende, já dá um ganho, né? Então, ó,
Essa daqui é de oposição também. Olha a alternativa E. Contestação dos estereótipos consolidados. Então ele estava falando assim, que ter um estereótipo, ter uma regra que existe desde sempre, ou um preconceito, é algo ruim. É contestação do estereótipo. Para mim tem uma alternativa que fala que talvez seja bom esse estereótipo, ou que favoreça esse estereótipo. Então pause e dá uma lida. Tá, agora, ó, vamos lá. A. Difusão de estéticas antigas. De novo, se fosse linguagem não daria para fazer isso. Mas você percebe que algo que quer difundir o que era considerado correto em termo estético antigamente é meio que contrário a algo que quer contestar o que era estereótipo. Que se você está contestando o estereótipo, você está falando assim, não é legal ficar seguindo as mesmas regras. Talvez elas estejam erradas. E você vai para lá e fala assim, vamos difundir as estéticas. As estéticas antigas são boas, entre aspas. Um é assim, vamos promover, outro é, vamos desestimular. Claro que estereótipo não é a mesma coisa que estética, mas tem a ver com construções sociais, tem a ver com regras que o ser humano segue, tem a ver com, até de certa forma, com preconceito mesmo. Então elas são meio opostas em ideias. Uma pessoa que fala que a gente tem que difundir as estéticas antigas, ou seja, seguir regras que os humanos sempre seguiram, não é uma pessoa que vai defender a contestação dessas regras que os humanos seguiam. Então também dá uma para aplicar. Quarta questão, 73, e essa é de sinônimos. Então é a técnica 2. Aqui, na minha opinião, tem três parecidas, mas sendo mais perfeccionista, duas, vai. A B, fomento de orientações bíblicas. Vê em outra alternativa se tem uma que é muito parecida com isso. Pode pausar aí e dar uma lida. Então, para mim, a D é muito parecida. Retomada de ensinamentos apostólicos. Então, fomento é vamos incentivar orientações bíblicas. E a outra é vamos retomar ensinamentos apostólicos. Elas são sinônimos. Uma pessoa é aquela coisa do lado da ideia. E para mim ainda, a promoção de atos ecumênicos, um pouco menos, mas também é meio que assim, atos ecumênicos são atos religiosos unindo diferentes religiões. Então não é a mesma coisa. Mas ainda promove atos religiosos, de certa forma. Então, se as três são muito parecidas em ideias, usando a lógica de as ideias têm que estar de um lado ou de outro, não sempre, mas no geral, para o Enem, essas três já não seriam. E também funciona para essa questão. E aqui vamos direto para a última. A última vai ser uma de sinônimos. Olha lá. A regulação das relações sociais. Então é colocar regras em como funciona a sociedade. E aí pode pausar de novo. Mas para mim a C e a D são a mesma lógica. Padronização das culturas urbanas. Uma é regular a relação social, outra é regular a cultura urbana. Mas a cultura urbana tem a ver com relação social, cultura tem a ver com relação social, e relação social tem a ver com cultura. Então é o mesmo lado da moeda, para o mesmo tema. E valorização de formalismos estéticos também. Porque formalismo estético, formalismo é regra. Formalismo é regulamentar. Então você está valorizando a regra. E também funciona. Então é isso. Eu acho que dá para você ganhar alguns poucos pontos com isso, com esses mecanismos para você escolher a alternativa. De novo, chute é o último recurso, né? Você não vai começar a questão assim. Você já fez a prova inteira. Sobrou umas 5 questões, 3 questões de humanas que você não tem a menor ideia. Aí você vai e tenta usar uma técnica de chute, que é melhor, vai te dar um resultado melhor do que você chutar tudo a mesma letra. Você chutando tudo a mesma letra, vai te dar 20% de acerto, porque tem 5 alternativas. Você usando essa técnica, sempre sobra 2 ou 3, no geral sobra 2. Então você vai para 50%. Como cada ponto no Enem te dá muitas posições, é ótimo você ir com uma técnica assim. Então vamos para a quarta dica, que é uma dica bem simples e explora um pouco a loucura do vestibulando. E eu me incluo nessa loucura porque eu já fiz isso muitas vezes. E acontece assim com a gente quando a gente está nervoso. A gente chega numa questão, lê as alternativas e fala assim, essas 2 alternativas estão erradas, não tem chance nenhuma de ser essas. E a gente vai lá e fica entre 3 alternativas.
A gente lê, não acha uma solução para diferenciar qual dessas três é. E aí na cabeça do vestibulando, que é bem doido mesmo, e tá nervoso, fala, cara, se eu não achei nenhuma delas, deve ser uma das outras duas. E vai lá e marca uma das outras duas, que de cara já tinha sacado que não era certa. E quem nunca fez isso, depois foi checar o gabarito, e se tocou que fez isso, e ficou pensando no dia seguinte, e se arrependeu pra caramba. Então é o seguinte, eu chamo essa dica de eliminar o absurdo. Se você chegou numa questão e já sabe que uma alternativa não é certa, duas ou três não são certas, elimina elas para sempre. Nem pensa mais, faz um riscão nelas. Não é. E tenta confiar no que você sabia de cara. Porque é normal, numa prova que vale muita coisa pra gente, como por exemplo entrar numa faculdade, a gente ficar nervoso e ficar meio inseguro e fazer esse tipo de coisa. Então você elimina as alternativas absurdas, mesmo que você não saiba a resposta certa, você tem uma chance de acertar chutando maior, porque você aumenta a sua probabilidade de acerto. É melhor chutar entre duas alternativas do que entre 5 alternativas. E de quebra você ganha um pouco de tempo na prova, porque você não vai ficar relendo alternativas que você já sabia de cara que não era a alternativa certa. E vamos para a quinta e última dica de chute do vídeo, que é, na dúvida entre duas certas, vai sempre para a que está mais próxima do comando. E eu vou usar uma questão aqui para te mostrar como você precisa ficar esperto para as nuances do que é perguntado. Não dá para você ler meia boca o comando, você tem que ler precisamente. Eu selecionei essa pergunta que eu vou colocar aqui. De novo, eu vou colocar referência na descrição, que eu não vou ler ela inteira e eu só vou explicar como pensar. Então essa questão, se você ler só o começo do comando, essa petição de habeas corpus, e for tentar resolver sem ler o resto do comando, você vai chegar à conclusão que a alternativa B mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito, é uma alternativa completamente correta, se você ler só aquela parte do comando. Por quê? Porque realmente nesse poema ele coloca vários termos da esfera jurídica. Ele fala, por exemplo, de juiz, instrumento, crime, processo, contravenção, delito, deferimento. Então, se você tivesse lido só aquele comecinho do comando, essa alternativa estaria certíssima. Mas olha o resto do comando. Essa petição, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, ou seja, essa petição, ao ir além da linguagem jurídica, ou seja, ao seguir o comando completo, você já chega à conclusão que essa alternativa já não faz o menor sentido, porque você completar a frase ficaria: ao ir além da linguagem jurídica, ele explora a linguagem jurídica. Então, olha como o comando é importante. Então, na dúvida, lê de novo o comando e vê se não tem alguma coisa errada. Porque é muito comum no Enem ter várias alternativas que não estão erradas, mas o comando vai diferenciar entre elas a mais certa. Então vamos para a primeira técnica, que é bem simples, que é o seguinte. O Enem é uma prova que tem preocupação social. E várias questões vão ter um monte de alternativa, que nenhuma demonstra uma preocupação social e uma demonstra preocupação social. Quando isso acontecer, você vai lá e, se você não souber como responder, opta pela que tem a preocupação social. Então, por exemplo, olha essa imagem aqui que veio numa das questões do ano passado. Você não precisa nem ler o comando, nem ler as alternativas. Olha só essa imagem. O que você chutaria que vai ter em uma das alternativas? E que provavelmente vai ser a alternativa certa. Sem ler o comando, sem ler mais nada. Só olhando para essa imagem. E essa é uma imagem de um assunto que é sempre tratado muito na prova do Enem, que é a desigualdade de gênero, a desigualdade de oportunidade, a desigualdade de salário. E quando eu vi a primeira vez essa questão, eu bati o olho na imagem e já na minha cabeça veio: se tiver alguma alternativa sobre desigualdade de gênero, provavelmente vai ser essa alternativa. E claro que a alternativa pode estar escrita de vários jeitos, mas trata desse assunto. E nessa questão, é isso que aconteceu. Eu sugiro que você dê uma olhada na prova. Tudo que eu falar de questão nesse vídeo vai ser da última prova de 2020. Você vai lá na prova, dá uma olhada e tenta acertar. Mas se você não conseguir, fica com isso em mente. Se você não tem ideia de como resolver e uma das alternativas tem uma preocupação social, tem uma chance razoável de ser. Se você não tem nenhum critério para decidir, pode ir nesse caminho. Então vamos para a segunda dica, que é uma dica que eu amo, que eu falei no meu vídeo de humanas, mas nessa prova de linguagens também fica muito claro como funciona. Eu vou te mostrar uma questão e a dica é extremamente simples. Se duas alternativas forem praticamente opostas, uma em relação à outra, se forem praticamente antônimos, uma delas vai ter uma grande chance de ser a verdadeira. E por trás disso existe uma lógica que eu explico no meu outro vídeo de como chutar em humanas. É meio grande de explicar, então não vou explicar aqui, mas isso acontece bastante. E eu vou te mostrar aqui numa questão do ano passado, só para você ver como é que é. E eu vou ler só as duas alternativas que são opostas. Eu não vou ler tudo, porque o objetivo aqui é mesmo chutar, não é tentar fazer com o conteúdo.
Então vamos lá, olha só. A primeira alternativa é criticar a natureza forte do filho. E a segunda alternativa é justificar o gênio difícil do Chiquito. E aí você pode reescrever as frases para ver se elas são exatamente opostas. Criticar a natureza do filho. Defender a natureza do filho. Elas são exatamente opostas. Então, é possível que uma delas seja certa. Às vezes não é uma oposição tão precisa como essa, às vezes é um pouco mais sutil, às vezes é uma oposição de ideias e não tanto de palavras. Essa daqui é bem forte, essa oposição.